Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Hoje é um dia super especial, né? Hoje nós começamos a estudarmos o Livro dos Médiuns, mas essa obra é codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Lembrando sempre que Kardec não fez nada sozinho. Ele teve a assessoria, ele teve o respaldo de uma série de espíritos designados pelo nosso Mestre Jesus para nos deixar essas obras. Kardec, veio como codificador. Né? Foi o que Jesus falou, que iria nos mandar um consolador. Um consolador, um outro consolador, e que ficaria. E esse consolador ficaria conosco eternamente, né? E aí exatamente esse conjunto de informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno. É essa codificação. Esse compêndio de informações, Célia, que traz essa paz para nós, esse entendimento, essa tranquilidade, que nos dá essa certeza de que estamos no caminho que vem nos consolar. É um consolador mesmo. Então, o Livro dos Espíritos, ele lançado em 1857, vem nos esclarecer da nossa essência espiritual. Ele vem nos dizer que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo físico, nós estamos nesse corpo físico. E essa é a roupagem que o nosso espírito se utiliza para que possa fazer nós fizemos, o que lhe compete. Fizemos todo o estudo do Livro dos Espíritos, desde a primeira até a 1019, e lá nós vimos, né, Célia, o planejamento reencarnatório, onde nós escolhemos o nosso corpo físico. Muitos de nós participa desse programa. E aí, agora, o segundo livro, que é esse, o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, que é um compêndio para nos esclarecer como nos comportar, como nos entendermos como funciona essa mediunidade. Quando a gente fala de médium, né, Célia, o médium é aquele que está no meio. É o intermediário, do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Nós vamos ver aqui, evidentemente, que o Kardec, ele traz esse Livro dos Médiuns essencialmente para os médiuns. Saber como comportar. Mas nada impede de que todos nós tomemos Porque, Célia, ele vai nos dizer que todos nós somos médiuns. Todos nós somos. Claro, respeitando as graduações, né? Uns mais intensos, outros menos. Com mediunidades que nós vamos estudar aqui diferenciadas, a mediunidade da escrita, da visão, da fala. Mas tantas outras mediunidades, nós vamos ver aqui, os fenômenos físicos. Mas como Kardec nos diz que todos nós somos médiuns, esse livro é para nós. É para nós aprendermos, Célia, entendermos os fenômenos espíritas. Aí nós estudamos lá no Livro dos Espíritos que que espíritos são os homens que viveram na Terra, encarnados, perde o corpo físico, está no mundo espiritual. E aí eles, na questão 459, está lá, né, uma questão importantíssima, que Kardec pergunta se eles influenciam em nossas vidas. E aí a espiritualidade responde muito mais do que nós imaginamos. E aí Kardec, nesse livro, ele vem nos mostrando como identificar essa influência. Como proceder para
nessa influência, né? Nesse Que contato com o plano segurança espiritual. nós vamos ter? Ele vem nos mostrar. Então, é mais uma obra riquíssima A gente sempre para o fala, nosso né, Célia, entendimento. que todos que trabalham em casas espíritas, que se dedicam a esse trabalho, né, que têm participação, deveriam estudar o Livro dos Médiuns. É um livro que a gente poderia dizer que seria o necessário, né, Célia, para que os médiuns, os trabalhadores das casas espíritas, pudessem ter mais conhecimento, ter mais segurança. mais segurança, essa é a palavra, Célia, mais segurança naquilo que está fazendo. A identificar as coisas que lhe chegam, identificar e ter essa segurança Porque, Célia, nos seus atos. você falou da na questão sua fala. 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos, né? E eles nos respondem que muito mais do que possamos imaginar. Então, e aí, Célia, como que a gente vai fazer para identificar que influência que eu estou tendo? Precisamos estudar. Precisamos estudar. Como que eu vou fazer para identificar mesmo aquele contato que eu estou tendo muito comum, né? Aquela mensagem que eu estou recebendo, ela é uma mensagem séria ou não? Como que eu vou saber? Como que eu vou qualificar isso, porque Célia? a gente- Estudando o Livro dos Médiuns. É porque a gente acha, Nivaldo, que virou espírito sabe tudo. Não, não é assim. Aí, Kardec vem nos dizendo, e já nos disse lá no Livro dos Espíritos, que nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como somos aqui. Se aqui eu sei um pouquinho mais, eu vou chegar no mundo espiritual também sabendo um pouquinho mais. Se aqui eu não quero tomar Então, Célia, conhecimento de nada, eu vou então, chegar no mundo espiritual. Se você foi aquele encarnado que não prezava pela verdade, era o que a gente costuma chamar aí de fanfarrão. Você vai para o plano espiritual e você traz uma mensagem, a sua mensagem vai ser séria? Não. E isso Kardec vem nos dizendo, Como vem identificar, nos ensinando. como entender, como proceder. É o Livro dos Médiuns. É o livro. É o beabá do que nós precisamos para realmente entender um pouco mais sobre esse mundo espiritual. Eu queria deixar frisado aqui que nós terminamos o Livro dos Espíritos. E esse livro, esses livros da codificação não é para parar de estudar nunca mais. Nas nossas redes sociais tem lá, na playlist tem tudo da questão 1 à questão 1019. Isso é para a gente estudar sempre. Assim como vai ser esse livro, o Livro dos Médiuns. Presencialmente, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, temos o estudo do livro do Evangelho, e esses estudos não acabam nunca. Eles têm data para começar, como nós temos essa de hoje, 4/8, mas não vai ter data para terminar. Porque nós vamos, em cada questão, como fizemos no Livro dos Espíritos, nós vamos trazer o questionamento, nós vamos aqui trazer a contextualização, trazendo para o nosso dia atual, fazendo com que vocês reflitam dentro do que vocês estão vivenciando, que vocês tragam os questionamentos para nós, como nós fizemos esse intercâmbio do Livro dos Espíritos. Então fica aí, dado por inaugurado o nosso primeiro estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, Célia, vamos fazer a nossa prece, como sempre fazemos, uma prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus e, sobretudo, a esses amigos espirituais, coordenadores desse estudo, que nos iluminem, que nos protejam, que nos deem a sabedoria necessária para que a gente possa entender e transmitir
para vocês da melhor forma, com as melhores palavras, com os melhores entendimentos, tudo aquilo que estiver contido nesse livro que nós vamos iniciar esse tratamento, esse estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nos proteja sempre, que Deus, Maria, esteja sempre nos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós também fazemos, sempre vamos manter no Livro dos Espíritos, como fazíamos no Livro dos Espíritos, vamos manter uma frase para a nossa reflexão da semana. E a de hoje será colocada para vocês aí na tela. Diz assim: livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se os abrirmos. Nós trouxemos essa citação exatamente porque estamos hoje começando o livro o livro dos médiuns, né? A importância de nós lermos, né, Célia? Há bem pouco tempo tivemos aí a Bienal, né, com um sucesso muito grande, um interesse muito grande, o que até surpreendeu, né, surpreende sempre, um interesse muito grande dos jovens, de todas as faixas etárias, né, nos livros. Isso é muito bom, porque a gente sabe da importância dos livros para nós. Seja de que ordem foram os livros, leitura, o livro de científicos, os livros... Vamos falando aqui do livro das leituras boas, né? E os livros espíritas também. Então, estamos começando agora o Livro dos Médiuns. Vocês que estão aí nos acompanhando, adquiram o seu. Porque é mais fácil, né, Célia, a gente manusear, nós vamos frisar. Esse livro aqui, por exemplo, eu estava vendo aqui, né? O primeiro estudo que nós fizemos dele, a Célia estava junto, né? Iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns no dia 7/6 de junho de 2016. Então, quase há quantos anos atrás aí, né? Nós estamos em 25. E está todo anotadinho, está todo com observações que a gente vai fazendo ao longo da oportunidade do que nós vamos estudando. A gente vai tendo a oportunidade, de frisar. Então, a importância de termos livro, de lermos o livro. Muitas pessoas deixam o livro lá na prateleira. Vamos ler, vamos reler aquele livro que a gente já leu e gostou. Vamos ler de novo, né? E ter o hábito, pelo menos, Célia, de cada mês ou de 2 em 2 meses, de acordo com a tua possibilidade, ler um livro diferente. O livro te abre um caminho, o livro te abre um mundo à tua frente. Faz com que você... Mas é preciso abrir. Tem que abrir. Como guarda-chuva. Se estiver chovendo, a gente tem que abrir o guarda-chuva, senão ele não serve para nada. Basta ter, né? ele então, na bolsa. Vamos abrir os nossos livros, vamos ler. E vamos ao convite aí do Livro dos Médiuns, né, para a gente começar hoje esse estudo. Eu quero mostrar, falar um pouquinho sobre os assuntos que esse livro vai tratar, porque nós falamos inicialmente de quão interessante esses assuntos são para todos nós. Então, na segunda parte do livro, na primeira parte, vai ser mais a parte teórica. Mas, de Célia, Kardec. Mesmo no capítulo 1, Célia, olha a questão. Há espíritos. Esse livro, ele tem o objetivo de aqueles que já sabem reforçar. E aqueles que não sabem, que duvidam, eles terem, assim, um convencimento. Porque Kardec traz para nós, ele descreve que não nos deixa dúvida sobre a existência do mundo espiritual. Então é importante todos os capítulos, mas essa parte 2, né? Mas vamos lá, na parte 1, aí Kardec começa a espíritos. Depois ele vem nos falar do maravilhoso e do sobrenatural. A gente não fala de conversão. Olha o sobrenatural, que para nós, né? A gente vê um vulto, a gente vê uma imagem, a gente vê um desencarnado. Para nós é sobrenatural, mas ele vai explicar para nós aqui que é supernatural. Não há o sobrenatural. Não há o maravilhoso, não há o sobrenatural.
E aí depois ele vem falar do método, a maneira como a gente vai Proceder, né? Vem falar dos sistemas, isso é a primeira parte. Sistema ou como a gente vai interpretar isso, sistemas, ou a gente pode... O método de atuação. Também sistemas ou... porque ele vem falar daqui sistema de negação, a proposta de negação, aquelas pessoas que são contra a doutrina espírita, são contra aquelas manifestações lá no início, e aí vem sistema de negação, sistema das causas físicas ou do reflexo. Aí vem uma série de considerações de Kardec. E na parte segunda, que é das manifestações espíritas. Aí entra realmente na mediunidade, né? A ação dos espíritos sobre a matéria. Nós já vimos isso aí lá no livro dos Espíritos, mas aqui Kardec vai tratar mais minuciosamente esse tema para a gente, vai nos explicar. Ele vem falando dos lugares assombrados. Olha só, como naquela casa não, aquela casa é assombrada, e a gente vai entender por que é assombrada. A natureza das comunicações, o que nós falamos no início, é uma comunicação séria? É uma comunicação... A gente compreender essas manifestações, Célia, porque nem todas são sérias, né? Então, esse livro vai nos trazer, por isso que ele é essencialmente para médios. Médios é primordial que leia, que estude esse livro. Mas ele é importante para todos. Somos todos, nós. porque todos nós somos médios. Todos nós somos médios. Quem já não teve aquela intuição, né, de achar, puxa vida, não vou fazer isso hoje não, eu não vou por aqui não. São intuições, então todos nós já tivemos, todos nós somos médios. Como falamos, né, Célia, em intensidades diferentes. Tem um tópico que é a formação dos médiuns. Aí ele diz assim, perda e suspensão da mediunidade. É possível isso? Acontece? Então, aquele médium, né, Célia, que está fazendo mau uso de sua mediunidade, será que ele pode ter uma sanção do mundo espiritual? E Kardec vai nos dizer que pode. Então são esses nós vamos estudar temas isso, que são muito importantes para todos nós. E aí nós vamos começar... Falar, né, Célia, aqui, olha, das manifestações visuais, das manifestações físicas espontâneas, né? A gente já teve notícia de manifestações físicas de locais que começam a pegar fogo do nada. Isso é possível? Nós vamos estudar aqui, né? Então, nós vamos começar pela introdução. Sabe aquele começar pelo início? Começar pelo início, né? Então, vamos lá pela introdução. Eu leio, você eu vou começar a ler, Célia. Tá. Então, introdução. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência e feliz no sentido de haver podido comprovar que o nosso trabalho feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado produziu frutos e que a leitura desta obra deve muitos o terem logrado evitá-los. Então, Kardec, ele vem nos dizendo que nós cometemos enganos, nos vemos diante de dificuldades por ignorância nossa. Porque o espiritismo é aquela base, Sim. é o tripé. Sim.
É ciência, filosofia e e religião. Então, como ciência, ela tem que ser estudada com seriedade, com profundeza. E essas dúvidas que muitas das vezes nós observamos em quantas pessoas, Célia, nós mesmos temos. Nós mesmos. Né? Isso se origina da onde? Da Da nossa ignorância. Essa ignorância aqui a gente tem que entender que é da falta de conhecimento. Da nossa falta de conhecimento. Não é essa ignorância, todas as vezes em que tratarmos, utilizarmos esse termo, ignorância, não é ignorância do letrado, não. É ignorância do conhecimento, da doutrina. Isso nos cria, sim, dificuldades, obstáculos que muitas das vezes é penoso para serem ultrapassados. E quando ele fala aqui, né, Célia, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos, contra as armadilhas. Então, o estudo da doutrina espírita é para que a gente possa nos prepararmos, nos precaver dos escolhos, quando Kardec diz aqui, das armadilhas de um noviciado, ou seja, de um novato, o que está iniciando agora no Espiritismo, né, de produzir frutos, e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Então, muitos não querem saber para não se comprometer, né, Célia? Mas nós que temos o compromisso com a verdade, o compromisso com o verdadeiro Espiritismo, com os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós, as leis divinas, nós temos que ler, estudar esse livro, mas com muita atenção, para que a gente possa sair dessa ignorância e a gente não caia mais nesses escolhos, nessas armadilhas que muitas das vezes, sabe, aqui, Célia, quando a gente passa e olha assim, traga o seu amor em 3 dias. É possível isso? Não é, gente. Então, são armadilhas. Nós vamos ter que nos libertarmos dessa ignorância para que a gente possa entender de outra forma. Porque não existe isso. Não existe. Não é possível isso. Não é? Bom, natural é que entre os que se ocupem com o Espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos é normal. Essa obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Kardec está trazendo essa observação aqui, Célia, porque isso aqui foi em 1861. 4 anos após ele iniciar o Livro dos Espíritos. Então ele termina o Livro dos Espíritos e engrena no Livro dos Médiuns. E estava fervilhando naquela época as mesas girantes. Os locais públicos em que se faziam perguntas, em que se escreviam, já começavam as primeiras escritas. Então muitos ali já se consideravam peritos no assunto. E ele está dizendo que era necessário aprofundar um pouco mais, se estudar muito mais. Né? Porque até mesmo agora, lá naquela época, em 1861, com certeza, mas agora, hoje, nos dias de hoje, a gente quer o fenômeno. A gente quer conversar com o espírito, com os espíritos. A gente quer, Célia, perguntar aos espíritos. A gente quer que qualquer os espíritos... Qualquer coisa. A gente quer que os espíritos respondam para nós o que a gente não sabe. É por isso... A gente quer que ele responda como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que resolver os nossos problemas e as nossas vidas. É por isso que Kardec começa esse parágrafo dizendo:
natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de porem-se em comunicação com os espíritos. Porque essa é a ideia inicial. Mas aí ele vem nos dizendo, no parágrafo anterior, que é preciso estudar e com profundidade, não é? Não é de uma forma rasa. E ele já vem começando a colocar, né, Célia, essa nossa disposição sempre de querer transferir a solução dos nossos problemas para os outros. E a gente quer transferir para os espíritos, que eles resolvam os meus problemas familiares, financeiros, meus problemas de saúde e tudo mais. E a gente esquece que a gente, quando nasceu, a gente fez um planejamento reencarnatório. Porque ao invés de perguntarmos aos espíritos por que está acontecendo isso comigo, por que eu não faço um retroaspecto das minhas atitudes, o que eu preciso aprender com o que está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender, né, com o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Né? Qual é o ganho que eu preciso ter? Então, nós fizemos um planejamento, já disse, fizemos um planejamento reencarnatório, estudamos o livro dos espíritos. Então, a gente não pode simplesmente agora, Célia, nos questionarmos do que está nos acontecendo, se muitas das vezes foi escolha nossa. Então, a gente tem que parar para pensar como que eu tenho que enfrentar essa situação. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse, enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Eu vou ler esse livro, eu vou ser médium. Não. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médiuns. Tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então, cada um tem a sua mediunidade. O fato da gente hoje iniciar esse estudo do Livro dos Médiuns, ao final, não vai me transformar num médium psicográfico ou num médium vidente. Eu vou passar a entender o que é uma mediunidade de psicografia, eu vou entender o que é uma mediunidade, mas eu não vou me tornar um médium, a menos que eu já tenha vindo com essa qualidade orgânica de ser médium, né? As regras da poesia, Kardec diz, né? As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alma dessa arte. Então, o fato de eu estudar música não vai me transformar no pianista. O fato de estudar, como ele diz aqui, né, da pintura, da música, da pintura, da poesia, não vai me transformar num poeta. É preciso que eu tenha o dom. Eu não posso vai ser, transformar em gênio. Célia, eu posso até estudar poesia ao ponto de ser um crítico, mas eu não vou ser um poeta. Eu posso ser até crítico de poesias, né? Ou um crítico de pintura de pinturas de artes, mas eu não sou um pintor. Então eu posso estudar, mas isso não vai me transformar. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. E, sobretudo, dirigir-lhes o emprego de modo útil, quando ela exista. Quando ela exista. O emprego útil da mediunidade, quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. De par com os médiuns propriamente ditos... Célia, quer continuar a ler? Então, vamos lá. De par
com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos e indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos que abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ou seja, Kardec está nos dizendo que ele vai procurar esse livro, o Livro dos Médiuns, vai procurar nos mostrar todos esses pontos de maneira que possamos desenvolver essas qualidades mediúnicas, que tenhamos, ou que possamos analisar todas as manifestações, falas com conhecimento, embasados em seriedade. Não é porque o espírito falou que está certo. Quantas vezes vamos ouvir um espírito católico que vai falar segundo a crença dele, ele está falando a verdade. A gente vai ver isso, Célia, nas comunicações. Nas comunicações. Comunicações sérias, comunicações frívolas, comunicações sérias e comunicações científicas. Então, a comunicação pode ser séria, mas ela não é científica, né? Ela pode ser séria do ponto de vista do entendimento daquele espírito. É um espírito sério, então ele vai trazer uma comunicação séria, mas não é científica. Nós vamos ver essa diferenciação que Kardec vai fazer para nós aqui. Então, esses pontos que Kardec nos traz agora, nos trouxe nesse momento, são pontos que vão nos dar segurança para desenvolvermos, para identificarmos, para nos comportarmos seriamente diante. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nesse livro, instruções que à primeira vista parecem descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar fenômenos espíritas. É para os médiuns, mas principalmente para os médiuns, mas independente disso, para todos nós. Então, como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra, o Livro dos Médiuns, não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas.
Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se deva empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Um manualzinho Sim. rapidinho. É, porque o pessoal olha o livro, voltamos à situação do livro, né, Célia? Ah, mas esse livro é muito grosso, estudar isso tudo, quanto tempo vai levar isso? Então não tem um resumo? Não faz um resumo para mim como é que faz para ser médio, para incorporar, para escrever e tal? Uma coisa rápida? Não tem. Kardec está dizendo para nós aqui que não tem. Né? Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médios. Então, um manualzinho rapidinho, intensivo, de como conversar com os espíritos, um manualzinho rápido de comunicação com os espíritos, e teria um preço bem baratinho, então ele iria se propagar assim a rodo, e aí facilitaria. Ao nosso ver, ao ver de Kardec e dos espíritos que assessoraram ele formulando esse livro, ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. Esse manualzinho, esse resumo. Vamos lembrar que esse livro é de 1861. De muitas dificuldades se mostra içada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes. Aqui, só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito reduzida animasse experiências levianas, tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são essas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estovado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendam toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. É exatamente essa seriedade, né, Célia, que a gente precisa dar à doutrina espírita, ao espiritismo. Qual é a finalidade? Para que eu estou buscando uma casa espírita? É para divertimento? É por divertimento? Curiosidade? É curiosidade? É simplesmente pelo fenômeno? É em busca de uma solução, de um problema, mas que muitas das vezes eu quero simplesmente entregar ao outro, ao invés de, junto com a orientação dele, me preparar melhor para tentar resolver? Lendo esse parágrafo, vocês vão ter relatos para nos dizer, daquelas brincadeiras, eu não sei nem se hoje tem ainda, aquela brincadeira do copo. Sim, quantos problemas
aconteceram ali problemas sérios. Outros brincaram e nada aconteceu. Mas teve brincadeiras. Relatos de que aconteceu algumas coisas, né? Então, essa é a leviandade, porque quando é criança, aquilo ali é infantilidade, é curiosidade. Mas quando as mesas começaram a girar, aquilo ali era um programa de final de semana da sociedade parisiense. Então, nós íamos ali para perguntar qualquer coisa. E hoje, né, Célia, infelizmente, a gente ainda tem muita gente que vai para fazer perguntas frívolas, né? E vai receber, para tudo que nós perguntarmos. Nós vamos receber a resposta. Nós vamos receber a resposta. Resta saber de quem, de qual tipo de espírito. Quem que está nos respondendo? Quem que está nos respondendo? A resposta nós vamos ter sempre. Continua Kardec. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médiuns. Essa instrução prática, ela existe. Eu tenho até, sei lá, no próximo programa eu até posso trazer. E ela esse manualzinho que Kardec falou, manual prático, muito sucinto, é isso. São essas instruções práticas. Com o fito de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada. E embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos. Não vão reimprimir essas instruções práticas, mas a gente ainda encontra, não sei se em PDF, mas acredito que sim. Porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímo-la por esse livro. Substituímo-la por esta, em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e consciencioso estudo nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e divertimento. Exatamente, é tirar essa dúvida, tirar essa imagem, né, Célia, de que muitas pessoas têm de simplesmente usar o espiritismo como divertimento, como de uma fórmula frívola, como Kardec diz aqui, né? Nós temos que encarar e ter como uma coisa séria. Uma comunicação do outro plano, trazer essas informações de um caráter construtivo para nós. Então, nós chegamos ao final, Nivaldo. Célia, chegamos ao final desse nosso primeiro dia de estudo do Livro dos Médiuns. Espero que daqui para frente a gente, evidentemente, vai dar continuidade questão a questão. E queremos tê-los sempre conosco. Divulguem o nosso trabalho nas redes sociais para que mais pessoas possam desfrutar dessa possibilidade, dessa leitura com esses comentários do Livro dos Médiuns. Porque é mais um espírito muito rico, muito rico. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.